Galera, continuando aí o procedimento dos juizados, estou no slide 25, certo? Do roteiro 3. Então, o início do processo do juizado se dá mediante a apresentação de um pedido escrito ou oral diretamente na secretaria do juizado, certo? Justamente a informalidade, a oralidade, a parte vai lá, comparece à secretaria e conta lá a história do que aconteceu, né? E o serventuário registrará de forma simples, em linguagem clara e acessível, né? O nome, a qualificação, o endereço, aqueles dados de identificação do autor e do réu, os fatos e os fundamentos de forma sucinta, sem aquele juridiquês tradicional do rito comum, o objeto, ou seja, o pedido, e o valor, justamente porque o critério utilizado é o valor que é dado, né? O valor que envolve o conteúdo econômico. A citação do réu, né? Então, feito o pedido, o réu vai ser citado para comparecer a uma audiência. Diferente, que agora não há mais diferença, porque no procedimento comum também o réu vai ser citado para comparecer a uma audiência de conciliação e de mediação. No juizado sempre foi a citação do réu para comparecer à audiência, que pela própria concepção legislativa é uma audiência única, onde vai ter uma fase de conciliação, que vai se dar perante o conciliador. Se obtida a conciliação, lavra-se o termo, homologa, o juiz homologa por sentença e forma um título executivo judicial. Se não for possível a conciliação, então segue-se os procedimentos para instrução e julgamento. A peculiaridade do juizado bem interessante é que as partes, eu imagino as partes litigantes, elas podem comparecer espontaneamente ao juizado e de pronto se instaura uma sessão de conciliação, sem registro de pedido, sem necessidade de citação, absolutamente nada. Vai lá, os litigantes chegam lá, a gente está com um problema, quer resolver aqui numa sessão de conciliação, e o sistema é feito para justamente proporcionar isso. Se não há esse comparecimento espontâneo, então o réu será citado, tá, para comparecer à audiência. O juizado não admite a citação por edital, certo? Se for necessária a citação por edital, então extingue-se o processo de julgamento do mérito, a parte vai buscar o procedimento comum. A citação do juizado é feita pelo correio, tá? E excepcionalmente por oficial de justiça. O réu que faltar a qualquer sessão, porque eu posso ter duas sessões, uma de conciliação e uma de instrução, faltou qualquer sessão, o réu é revel, certo? E a revelia vai produzir aqueles efeitos da presunção relativa de veracidade e a possibilidade do juiz julgar antecipadamente a lide. No juizado, como eu falei para vocês, faz parte do seu sistema a expressa autorização das partes se submeterem à arbitragem. Então, se as partes na sessão não conseguem achar o denominador comum na conciliação, o juiz pode recomendar que elas, em vez de continuarem no caminho da jurisdição estatal, elas possam resolver isso na arbitragem. A arbitragem que se dará no próprio sistema do juizado. Ela não vai precisar buscar um árbitro fora e um procedimento fora. No próprio sistema do juizado, há a possibilidade do procedimento da arbitragem. Com as partes, obviamente, se eu estou falando de arbitragem, tudo tem que ser em consenso das partes. As partes vão, dentre aqueles juízes leigos lotados no juizado, vai escolher o árbitro. Entre os juízes leigos, ele escolhe o árbitro, que imediatamente é convocado, se não for possível, se designa uma sessão em que ele vai instaurar o procedimento arbitral, certo? E proferir a instrução e decisão. Instrução se for necessário e a decisão, ou seja, a entrega do laudo arbitral, que pode ser imediatamente ou no prazo de 5 dias. Inclusive, a expressa previsão que o laudo arbitral, a decisão arbitral, ela pode se dar por equidade, certo? Apresentado o laudo arbitral, o juiz homologa o laudo arbitral por sentença e esta sentença é irrecorrível, né? A grande atividade da arbitragem: instauração do procedimento imediato e uma decisão de primeiro grau
irrecorrível, evitando todo o desdobramento da esfera recursal. Se não for hipótese de conciliação, se as partes não optarem pela arbitragem, então entra em cena o juiz togado, que vai fazer a instrução e julgamento do processo, certo? Então veja, tudo que eu estou falando está acontecendo, de um modo geral, numa única audiência. São etapas: conciliação, perante o conciliador, recomendação da arbitragem. Se as partes toparem, instauração do procedimento arbitral imediato. Se as partes não toparem a arbitragem, entra em cena o juiz togado, que vai conduzir agora a audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência é o momento para o réu oferecer a sua defesa, que pode ser escrita ou oral, que consiste na contestação e eventual impugnação de impedimento ou de suspeição do juiz. No rito do juizado não existe a reconvenção, certo? Não existe a reconvenção. Mas o autor pode formular, o réu pode formular pedido contra o autor. Só não precisa da formalidade da reconvenção. É aquilo que no rito do juizado chama-se de pedido contraposto. Na própria contestação, o réu abre um tópico, faz um fundamento e um pedido contra o autor, certo? Que imediatamente, na própria audiência, o autor vai responder a esse pedido contraposto, ou se ele não se sentir habilitado, ele pode requerer e o juiz vai designar uma nova audiência para responder ao pedido contraposto, certo? Entregue a contestação, pode ter preliminares, pode ter documentos, então toda aquela fase de réplica, de impugnação da prova documental, tudo se faz na mesma audiência. Vejam aí a concentração, a economia, a celeridade, a informalidade que norteia o juizado. Então o juiz recebe a contestação, entrega na mão do autor do seu advogado e pede para ele falar sobre as preliminares da contestação, sobre os documentos juntados com a contestação. E qualquer incidente que surja, imagine a impugnação do valor da causa, uma questão de incompetência territorial, tudo vai ser resolvido na audiência. Tudo vai ser resolvido nesta audiência, certo? Findados esses atos de postulação, postulatórios, então inicia-se a fase das provas, certo? Então todas as provas são produzidas na audiência, que é presidida pelo juiz togado, que pode delegar essa função instrutória ao juiz leigo. O juiz leigo também não só faz arbitragem, ele também ajuda o juiz togado nos trabalhos de instrução e de julgamento. Agora, tudo que ele faz é sob a supervisão do juiz togado, tá certo? Vai ser coletada o depoimento das partes, autor e réu, se o juiz entender necessário, se as partes assim requererem. Vai ser produzida a prova testemunhal, que aqui no juizado só é possível 3 testemunhas para cada parte. E, como regra, essas testemunhas comparecerão independentemente de intimação, certo? Só se a parte protestar, requerer a intimação da testemunha, é que elas vão ser intimadas para comparecimento à audiência. A perícia e a inspeção judicial é realizada nos juizados de maneira totalmente informal. Não é a perícia, não é aquela prova longa, cara, morosa, duradoura, que é do procedimento comum, certo? A perícia no juizado é uma mera inquirição de técnicos de confiança do juiz. O juiz convoca o técnico para lá na audiência responder a ele dúvidas que o juiz porventura tenha, tá certo? Lembrando que eu estou tratando de causas de, qual é o foco do juizado, menor complexidade. Então a prova pericial é rara e, se for necessária, não pode ser uma perícia complexa. Porque se for uma perícia complexa, descaracteriza o procedimento e aí o processo tem que ser extinto sem julgamento do mérito, certo? No juizado não se admite nenhuma modalidade de intervenção de terceiros, certo? Nenhuma daquelas modalidades é possível, só é autorizada a questão do chamamento da seguradora
nas demandas que envolvam acidente de veículo. A sentença vai ser proferida pelo juiz togado, como eu já disse, mas também o juiz leigo ajuda o juiz nessa função. E aí ele confecciona, elabora sentenças, mas essas têm que ser homologadas pelo juiz togado. A peculiaridade da sentença dos juizados especiais é que ela dispensa relatório. Lembre-se dos 3 elementos da sentença. O relatório é um elemento da sentença que no juizado é dispensado, certo? E ela sempre tem que ser líquida. O pedido pode até, no primeiro momento, ser líquido. Aliás, o pedido pode ser líquido, mas a sentença ela tem que ser líquida, certo? Se não for possível, então a hipótese de extinção do processo sem julgamento do mérito, ok? Desculpa, o pedido tem que ser líquido. Pode ser que durante a instrução se identifique uma nova aferição de valor e a sentença tem que traduzir este valor, obviamente, na hipótese de condenação. Se o autor, lembre-se que se o réu faltar qualquer audiência, é revelia. Se o autor faltar qualquer audiência de conciliação de instrução, o processo vai ser extinto sem julgamento do mérito, certo? Uma outra peculiaridade também é se for reconhecida a incompetência territorial, que nós sabemos que é uma incompetência relativa. Se for reconhecida a incompetência territorial, no juizado a hipótese de extinção do processo sem julgamento do mérito. No procedimento comum, há o envio dos autos para o juízo competente, mas que pode não aceitar e gerar um conflito de competência. Então, para evitar isso, nos juizados especiais a opção do legislador foi outra. Qual foi? Extinguir o processo sem julgamento do mérito, e aí a parte ajuiza a nova demanda, certo? O processo também vai ser extinto quando falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não se der no prazo de 30 dias. E falecido o réu, o autor não promover no prazo de 30 dias a citação dos seus sucessores. Ok? O que mais? Execução de título judicial no juizado. Tá? Slide 32. Então, a parte vai ser intimada para o cumprimento da decisão. Na própria audiência, isso geralmente já está previsto na própria sentença. Tá? Para o cumprimento, se não cumprir no prazo estabelecido pelo juiz, né, então incorre, se for por quantia certa, aquela multa de 10%. Se for obrigação de fazer ou não fazer, então o juiz, se não aplicou na sentença, aplica já de ofício a multa diária, aquelas chamadas trentes, pelo descumprimento. Na execução do juizado, a alienação do bem penhorado se faz ou por leiloeiro ou por iniciativa das próprias partes, certo? Credor ou devedor, ele mesmo faz o procedimento de alienação do bem penhorado, certo? Ou a figura do leiloeiro. Dispensa-se na alienação, né? Dispensa-se aquelas publicações de edital, se obviamente o bem for de pequeno valor, porque isso traz um custo e um retardo muito grande. E existe, obviamente, a defesa no procedimento de execução de título judicial do juizado, se chama embargos à execução, mas que as matérias, por se tratar de título judicial, tudo aquilo que era para ser defendido já deveria ter sido defendido lá no processo de conhecimento, então as matérias são restritas, são apenas aquelas elencadas no artigo 52, inciso 9. Falta ou nulidade de citação, excesso de execução, erro de cálculo ou causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação superveniente à sentença. Tá? Na execução de título extrajudicial, o réu vai ser citado para comparecer à audiência de conciliação. Se não conciliar, ele oferece embargos à execução na própria audiência, e aí, por se tratar de execução de título extrajudicial, pode ser alegada qualquer matéria. Lembrando que a execução de título extrajudicial no juizado tem que obedecer o teto estabelecido no artigo 3º, né? Títulos executivos extrajudiciais cujo valor não ultrapasse 40 salários mínimos. Em relação
fase recursal dos juizados especiais estaduais, essa fase recursal é bem simples. Por quê? Primeiro, nos juizados especiais estaduais, todas as decisões interlocutórias são irrecorríveis, certo? Não existe recurso para as decisões interlocutórias. Tudo vai ser objeto de análise no recurso contra a decisão final, seja o recurso contra a sentença. A própria sistematização do juizado, lembre-se que eu vou ter os juízes dos juizados de primeiro grau, que vão fazer todo esse trabalho que estudamos do processo no primeiro grau, e o grau recursal dos juizados especiais é chamado de colégio recursal, que é composto também por 3 juízes de direito, certo? Não tem, por isso que não é um segundo grau de jurisdição, não tem os juízes de um grau hierárquico superior, eu não tenho juízes com mais que galgam os cargos aos tribunais de merecimento, antiguidade, eu não tenho juízes mais experientes, são todos juízes de primeiro grau. Agora, uns lotados no órgão de primeiro grau, outros são lotados no grau recursal, certo? Para recorrer, lembre-se que eu falei, para ajuização não, mas para recorrer é necessário fazer o pagamento do preparo recursal, certo? Depende do recurso, obviamente. O recurso nominado precisa do preparo recursal. Os embargos de declaração, não. Falando nisso, né, então, vamos às figuras recursais. Então, o recurso inominado faz, às vezes, no juizado da apelação no processo comum. Ou seja, é o recurso cabível contra a sentença e nele também eu posso trazer as questões relacionadas às decisões interlocutórias, porque elas são irrecorríveis. O prazo para a interposição do recurso inominado é de 10 dias, certo? Cuidado para não confundir, a apelação é 15, recurso inominado tem lei específica e é 10 dias. E ao contrário da apelação, que eu tenho que fazer o preparo no ato, demonstrar o preparo no ato da interposição do recurso, nos juizados especiais eu posso apresentar um recurso nominado e eu tenho 48 horas para demonstrar o preparo. No recurso nominado, ao contrário da apelação, o efeito devolutivo é regra, ou seja, o recurso não tem efeito suspensivo, certo? Não tem essa possibilidade do efeito suspensivo, a não ser que se consiga pelo critério op judicis, ou seja, convencendo o órgão a concedê-lo excepcionalmente. Julgado o recurso nominado, dispensa-se aquela lavratura formal do acordo. Tá? Tudo é norteado pela simplicidade, então apenas se registra-se o resultado do julgamento sem a necessidade daquela lavratura formal do acordo. Esse recurso inominado tem uma fundamentação breve, né? O julgamento uma fundamentação breve e uma parte dispositiva, certo? Os embargos de declaração são cabíveis na hipótese de existir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, ou seja, as mesmas premissas estabelecidas no procedimento comum. Interpostos embargos de declaração, há o efeito interruptivo, ou seja, interrompe-se o prazo para os recursos subsequentes. E no sistema dos juizados especiais estaduais, no sistema dos juizados especiais não se admite ação rescisória, certo? Não é possível o ajuizamento de ação rescisória. Bom, com isso a gente aqui analisou tudo o que diz respeito aos juizados especiais estaduais. Então falta os juizados especiais da Fazenda Pública e os juizados especiais federais. O que a gente vai falar em relação a eles é apenas, obviamente, as peculiaridades, porque o procedimento que estudamos é padrão para todo e qualquer sistema de juizado. Então, nos juizados especiais da Fazenda Pública, eles são regulados pela Lei 12.153 de 2009, tá certo? Que, obviamente, o critério de fixação diz respeito em razão da pessoa, né? Ou seja, se
se insere num dos polos da demanda, os entes fazendários estaduais, ou seja, o Estado de Pernambuco, as referidas, as respectivas fundações públicas e autarquias públicas, cuja causa, o critério de fixação também leva em consideração o valor, ou seja, as causas cujo valor não excedam 60 salários mínimos, certo? E mesmo que esteja dentro do valor, e mesmo que leve em consideração a Fazenda Pública Estadual, o próprio dispositivo excetua algumas situações em que não é possível, determinadas causas em que não é possível o ajuizamento pelos juizados, pelo rito dos juizados. Então isso está aí, eu coloquei para vocês no material. As ações de mandado de segurança, desapropriação, divisão, demarcação, as ações populares por improbidade administrativa, as execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. As causas sobre bens imóveis dos estados, Distrito Federal, territórios, municípios, autarquias e fundações públicas a ele vinculadas. As causas que tenham como objeto a impugnação de pena de demissão imposta a servidores públicos, civil ou sanções disciplinares aplicadas aos militares, certo? Então, estão fora desta competência. Tirando isso, observando o limite, o valor estabelecido, toda causa que diga respeito a interesse da Fazenda Pública Estadual, distrital ou municipal é regulado por essa lei. Com as peculiaridades, né? Quais são as peculiaridades? A Fazenda Pública não goza, nesse procedimento, de prazos diferenciados, certo? A audiência de conciliação, aquela audiência inaugural, que é citado para comparecer à audiência. Então, essa audiência tem que se realizar com, no mínimo, 30 dias, certo? Que é justamente o tempo para o ente fazendário juntar os subsídios ou buscar os elementos para comparecer à audiência. Não há, no sistema dos juizados, o reexame necessário. Lembre-se que quando a Fazenda Pública é derrotada no procedimento comum, a sentença só produz eficácia se for submetida ao duplo grau obrigatório. Não existe isso. E a execução dos juizados especiais, da Fazenda Pública e federais também, se dá por RPV, certo? Não é precatório, o teto é proposital, até 60 salários mínimos, então também não há penhora, vocês sabem que os bens públicos são impenhoráveis, então a execução se dá apenas por requisição de pequeno valor, chamado RPV. Por fim, os juizados especiais federais, eles são aí regulados pela Lei 10.259 de 2001, e vamos aqui apenas trabalhar com algumas características específicas. Capacidade processual, então, pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte. Diferente dos juizados especiais estaduais nos federais, eu tenho qualquer pessoa física, inclusive o incapaz menor de 18 anos. Isso porque, obviamente, visa o legislador atender às peculiaridades de determinadas demandas que tramitam pelo rito dos juizados, que tramitam nas causas de competência da Justiça Federal, como, por exemplo, ações previdenciárias em que pode haver interesse de menor e não seria justo afastá-los da possibilidade de ajuizamento da ação. Então, a competência está estabelecida no artigo 3º da lei, casos de competência da Justiça Federal, então, quando tiver união, as respectivas autarquias, fundações públicas, certo? Sempre observando isso, cujo valor seja igual ou inferior a 60 salários mínimos. Como também, principalmente em demandas previdenciárias, que eu tenha
ações que trabalhem com prestações vincendas. Então, o cálculo do teto deve levar em consideração a regra que está estabelecida na lei, que é o cômputo de 12 prestações vincendas. Então, eu somo, se esse valor não ultrapassar o teto, se dará sem nenhum problema no rito dos juizados. Então, eu tenho causas excluídas da competência dessa lei, que está aí no artigo 3º, parágrafo 1º, que é mais ou menos as mesmas que eu falei para vocês lá dos juizados da Fazenda Estadual. Então, depois vocês dão uma lidinha nesse dispositivo e vão identificar que situações são essas, né? O artigo 3º, parágrafo 3º dessa lei traz a regra de que a competência absoluta do juizado federal, onde estiver instalada a vara de juizado especial. Então, veja, na Justiça Federal, vocês sabem que ela se divide em seções judiciárias. E as seções têm varas federais. Então, se em determinada localidade tiver vara federal e tiver juizado, então a competência do juizado é absoluta. Isso aqui é uma expressa previsão. Por exemplo, seção judiciária de Pernambuco, as varas da capital, as varas federais da capital. Então, aqui no Recife, tem as varas federais e tem os juizados federais. Então, a competência do juizado é absoluta. Tá? Onde não existir juizados, aí, obviamente, se ajuizar a ação na vara federal, e será dada a ela o rito do juizado. Todas as intimações são realizadas apenas aos advogados ou procuradores, certo? A exceção, a única exceção dessa lei é a sentença, em que a intimação da sentença deve ser pessoal por carta com aviso de recebimento. Todas as demais intimações são endereçadas aos advogados e procuradores. Também aqui é inaplicável os prazos diferenciados da Fazenda Pública. A Fazenda Pública não tem aqui prazo diferenciado. E o artigo 10, parágrafo único desta lei, então, outorga poderes aos representantes judiciais dos entes públicos para transigir, certo? Obviamente que se o fim, objetivo, princípio do juizado é conciliar, então tem que ser dado outorga a esses representantes para que eles possam, obviamente dentro da linha da diretriz do órgão, poder conciliar. Apenas o juiz pode presidir a audiência de instrução, certo? Aqui não há figura do juiz leigo. O juiz leigo é juizados especiais e estaduais. Recursos nesses juizados. Então, as figuras recursais do recurso inominado, que nós já vimos, os embargos de declaração, que nós já vimos, e o pedido de uniformização de jurisprudência, no que diz respeito à interpretação de lei federal. Então, o juizado ele tem, lá no artigo 14 dos federais, lá no artigo 14 tem a previsão das turmas regionais de uniformização de jurisprudência. Por exemplo, aqui é a 5ª região, certo? Então, envolve as seções judiciárias do Ceará até Sergipe. Então, pode ser que lá na seção judiciária do Ceará, determinado tema tenha sido dado um entendimento e aqui na de Recife outro. Então, isso é ruim para o jurisdicionado, gera situação de segurança. Então, eu posso ter uma turma regional, em que vai se reunir, né, os juízes que compõem os colégios das turmas recursais, vão se reunir numa composição mais ampla para firmar um entendimento para que seja seguido em toda aquela região. E quando existir essa divergência entre regiões, então aqui a 5ª região tem um entendimento, a primeira tem outro, então se provoca a turma, a TNU, a Turma Nacional de Uniformização, para que ela uniformize a jurisprudência, que isso obviamente servirá para todos os juizados especiais federais do país, certo?
para completar, os recursos contra decisões definitivas, recurso nominado. E aqui no Juizado Especial Federal tem recurso contra decisão interlocutória, ou seja, o agravo de instrumento contra decisão interlocutória. Não é qualquer decisão interlocutória, é decisão interlocutória de natureza antecipatória ou assecuratória, ou seja, tutelas provisórias, certo? Parágrafo artigo 5º da Lei dos Juizados Federais. E, por fim, as decisões dos juizados, certamente já falei, não estão sujeitas, em hipótese alguma, a reexame necessário. Ok? Então é isso, né, que a gente teria para falar sobre juizado. Vamos para o nosso último assunto, que é o assunto do mandato de segurança. Ok? Valeu aí, até a próxima.